Você quer aprender como ter mais inteligência emocional na hora de estudar e assim ter muito mais resultados? Se você quiser saber sobre isso, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando. Sou professor universitário e mentor de estudos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre inteligência emocional nos estudos. Como que você administra a sua inteligência emocional e assim você consegue aproveitar muito mais o seu tempo de estudos, para assim aprender muito mais, memorizar muito mais aquilo que você estuda, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdos, então se inscreve aqui no canal, deixa aqui a sua curtida, tá? Deixa aqui seu comentário, porque toda semana eu trago vídeos relacionados a estudos, beleza? Então vamos pro vídeo. Até bem pouco tempo atrás, quando se falava de inteligência, se falava de QI, ou seja, coeficiente de inteligência. Então, basicamente, você fazia um teste para medir a inteligência da pessoa. Então, quanto maior fosse o seu QI, mais inteligente você era. Hoje se sabe que o QI não é uma medida tão eficiente. Por quê? Porque hoje se sabe que existe, além dessa inteligência relacionada ao QI, que é a inteligência racional, mas existem vários outros tipos de inteligência, tá? Mas nesse vídeo de hoje eu queria falar basicamente sobre duas inteligências, que é a inteligência racional e a inteligência emocional. De uma forma bem simples, o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, que é o nosso cérebro racional e o nosso cérebro emocional. O cérebro racional é aquela região responsável pelo raciocínio, pela cognição, pela tomada de decisões, e ele é representado principalmente pelo nosso córtex pré-frontal, que é uma região que fica aqui logo atrás da nossa testa. Mas nós também temos o nosso cérebro emocional, que é aquele cérebro relacionado às nossas emoções e aos nossos comportamentos. E esse cérebro emocional ele é mais representado pelo sistema límbico, pelo hipocampo, pela amígdala e também por parte do córtex pré-frontal, ou seja, o córtex pré-frontal ele compartilha das duas inteligências, tanto da racional quanto da emocional. Tá? Então o fato é que o nosso cérebro emocional ele tem muita participação sobre o nosso cérebro racional, ou seja, para você aprender algo, para você memorizar algo, você tem que levar em consideração bastante o seu cérebro emocional, ele é muito mais poderoso. E aí é que está o grande problema, porque muitas pessoas não conseguem administrar as emoções durante os estudos. Então essas pessoas, elas muitas vezes têm dificuldades de aprendizagem. Então é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você aprende a administrar suas emoções, para assim você ter muito mais eficiência nos seus estudos, ok? E aí para você entender como que você utiliza as suas emoções da forma correta para estudar, para aprender mais, eu vou falar sobre os pilares da inteligência emocional. E o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Ou seja, você precisa ter um bom autoconhecimento, você precisa se conhecer para poder você tomar decisões muito mais assertivas e agir da forma correta, tá? E aí, para você ter autoconhecimento, o primeiro passo é você fazer uma autorreflexão para você perceber qual que é a sua situação atual. Então, por exemplo, falando de estudos, quanto tempo por dia você tem de estudo? Quantas horas por dia você trabalha? Quantas horas por dia você tem os seus afazeres domésticos? Então, quantas horas por dia você tem para estudar? Qual é a sua situação em relação aos estudos? Você é uma pessoa que tem mais intimidade com os estudos? Você consegue estudar de forma eficiente? Ou você é uma pessoa que tem dificuldades de se manter engajado com os estudos? Percebe? Quais são os materiais que você tem disponível para estudar? Então, faça um panorama da sua realidade atual, que aí com isso você vai ter muito mais noção sobre os seus limites e as suas possibilidades. Então você vai, por exemplo, conseguir montar um planejamento de estudos mais de acordo com a sua realidade. Você pode, por exemplo, montar um método de estudos, você aplicar um método de estudos de acordo com a sua realidade. Ou seja, você quando tem autoconhecimento, você consegue tomar melhores decisões e consegue se organizar de uma forma mais assertiva. Além disso, ter autoconhecimento significa você ter noção de quando que você tem, quais são os gatilhos que fazem você ter emoções negativas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que procrastina nos estudos, então como que você se sente? Você fica ansioso, você fica
impaciente, você fica com raiva. Então avalie quais são as suas emoções negativas que você tem, principalmente durante os estudos, e quais são os gatilhos, o que é que faz você ter essas emoções negativas. Porque aí quando você faz esse levantamento, vai ficar muito mais fácil de você ter um controle sobre as suas emoções. Então esse feedback dos seus estudos, esse feedback do seu ato de estudar, da sua jornada, ele é importantíssimo. Você ficar a todo momento fazendo uma avaliação da sua rotina de estudos e vendo quais são seus pontos fortes, ou seja, aonde que de fato o seu planejamento, a sua execução dos estudos está funcionando e aonde que não está funcionando. Ou seja, o autoconhecimento ele passa também por esse feedback, ele é fundamental. E aí, esse feedback ele vai ser importante no segundo pilar da inteligência emocional, que é o controle das emoções. Então, quando você tem essas emoções mapeadas, fica muito mais fácil de você ter um controle das suas emoções, ou seja, evitar emoções negativas. Então, você, por exemplo, se você sabe que quando você procrastina, quando você vai adiando os seus estudos, você tem uma emoção negativa, você fica ansioso, impaciente, com raiva, então você vai evitar isso. Você vai utilizar ferramentas para evitar a procrastinação. Ou então, se você sabe que na véspera da prova, você vai fazer uma prova, na véspera você fica com medo, tem insônia, então você vai aprender a controlar esse medo, essa insônia, essa inquietude, percebe? Então o controle das emoções é fundamental. E claro, existem outras ferramentas, como por exemplo a atividade física, a meditação, né, um relaxamento, uma respiração. Sempre quando você tem uma raiva, por exemplo, e aí você para, você percebe que está passando do limite, você para, faz uma respiração, fecha os olhos. Então só o fato de você parar, fechar os olhos e respirar, você rapidamente consegue controlar, principalmente quando são emoções muito impulsivas, como por exemplo a raiva. Então você está ali estudando e você fica com muita raiva. Essa raiva ela é comprovadamente um processo rápido, então ela rapidamente passa. O problema é porque é uma emoção um sentimento tão forte, que muitas vezes essa raiva ela pode causar um prejuízo muito grande. Mas se você aprender a controlar esse sentimento impulsivo, você vai ver que rapidamente ele vai passar. E uma das formas disso é através da respiração. E claro, né, como eu falei, atividade física, meditação, etc. Tá? Então, controle as suas emoções negativas, principalmente aquelas que geram alta carga emocional. E aí, além de você controlar as emoções negativas, é importante você cultivar as emoções positivas. Então, exercite a positividade, exercite a gratidão, exercite uma mentalidade de progresso, de evolução. E aí, para isso, existem várias ferramentas, como, por exemplo, a programação neurolinguística. É você olhar para dentro de si e falar, não, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. Então, esse exercício é fundamental, porque estudar é algo que é árduo, que é difícil, que muitas vezes o resultado só vem no longo prazo. Então, se você não cultivar essas emoções positivas, principalmente a positividade, a gratidão, o otimismo, então você pode fraquejar e até desistir do seu sonho, criar crenças limitantes, como por exemplo, isso não é para mim, eu não consigo, é melhor eu desistir logo para eu não perder tempo, percebe? Então sempre cultive essas emoções positivas, sempre cultive a positividade. O terceiro pilar da inteligência emocional é a motivação. Eu já falei muito aqui no canal sobre motivação, mas não me canso de falar, porque estudar é algo que é árduo, que é difícil, que você nunca tem a certeza do resultado. Então você sempre tem que estar se automotivando, tá? E aí para você se motivar, você tem que focar em três coisas. Primeiro, o propósito, o gatilho, ou seja, por que você está estudando, quais são os teus objetivos, o que você alcança, quais são os teus sonhos, tá? Então busque um propósito para estudar. Além disso, crie gatilhos, como por exemplo, organize o seu local de estudos, sempre estude de preferência no mesmo local. Então com isso você cria motivos para estudar, percebe? E aí você também cria pequenos objetivos, porque esses pequenos objetivos vão te ajudar na execução, no ato de estudar. Porque quando você planeja algo muito grande, então a chance de dar errado também é grande. Mas quando você planeja algo fácil, quando o seu objetivo é um pequeno objetivo, a chance de dar certo é grande.
Por quê? Porque ele é fácil de ser realizado, tá? Então crie pequenos objetivos de estudos. Então, por exemplo, crie um objetivo diário. O que eu quero estudar hoje? O que eu quero estudar nessa semana? Percebe? Porque aí essa realização te dá um senso de realização, de dever cumprido, e aí isso te motiva, isso te dá uma recompensa. Sabe quando você cumpre tudo que estava programado e você se sente bem? Então essa recompensa, o teu cérebro percebe e aí te automotiva para continuar. E além disso, claro, se você puder, crie pequenas recompensas. Então, no final do dia, escute uma música bacana, faça algo agradável, desde que seja intencional. Ou seja, eu estou fazendo isso, eu estou escutando essa música, eu estou vivendo esse momento agradável, porque eu cumpri o que eu tinha planejado, porque eu consegui estudar de forma eficiente, tá? Então, essas recompensas são muito boas. Então, é o propósito, a ação e a recompensa. Quando você foca nisso, você cria um círculo virtuoso de automotivação. Então você sempre vai conseguir evoluir. E claro, algo que também te ajuda muito a se motivar é você ter uma mentalidade de crescimento. É você sempre pensar que o teu resultado, a tua vitória é o esforço, é resultado do teu esforço. Certo? Então, pare de ficar culpando os outros, pare de ficar se auto-sabotando, achando que é difícil, criando crenças limitantes. Não. Se você é uma pessoa que está ali numa jornada de estudos, vá até o fim. Não desista, tá? Então, cultive essa mentalidade de crescimento. Isso vai trazer muito mais motivação para você seguir em frente na sua jornada, no seu caminho, que é árduo, que é difícil, mas que é possível. O próximo pilar é o da autorresponsabilidade, que eu já até falei um pouco antes, né? Então pare de culpar os outros, pare de colocar a culpa na falta de tempo, no seu trabalho, no colega, no professor que é ruim. Não. Quando você assume a responsabilidade pelos seus atos, fica muito mais fácil de consertar. Porque na hora que você faz o seu feedback, você sabe exatamente onde você está errando. Se a culpa do seu fracasso é de outra pessoa, você não tem controle sobre isso. Então você não tem como consertar. Mas se a culpa do seu fracasso ou do seu erro é sua, então você tem controle sobre isso. Você consegue consertar aquilo que você errou, tá? Então sempre busque a autorresponsabilidade. E por último, o último pilar da inteligência emocional é a resiliência. Então aprenda a lidar com a pressão, com as dificuldades. E assim, lidar com a dificuldade não é só você encarar o processo, não. É você extrair o melhor dessa situação. Então, por exemplo, você está numa jornada de estudos, então você deu errado por algum motivo. Então, ao invés de ficar se lamentando, o que você faz? Você vai procurar onde que você errou e por que você errou. Então, esse feedback positivo vai fazer você evoluir. Tá? Ser resiliente é você evoluir nas dificuldades, é você tirar proveito das dificuldades. E quando você está numa jornada de estudos, isso é fundamental, porque uma jornada de estudos é uma jornada de longo prazo, cheia de altos e baixos. Então, aproveite os melhores momentos e seja resiliente nos piores momentos, nas dificuldades. Então veja que quando você consegue cumprir esses pilares, você se torna um estudante, uma pessoa muito mais pronta para estudar, pronta para encarar o processo. Muitas pessoas elas querem, só pensam no resultado, mas esquecem do processo. Muitas pessoas elas só pensam, eu quero passar no concurso público, eu quero passar nessa prova, eu quero aprender isso, mas não está disposto ou disposta a pagar o preço. E aí quando você encara o processo, que você vê que é um processo, é difícil, então quando você tem inteligência emocional, quando você consegue pôr em prática esses pilares, você é uma pessoa que vai aprender muito mais e vai encarar com muito mais força esse processo. A inteligência emocional é um dos principais pilares do meu método de estudos, que é a emoção, certo? Então, para você de fato aprender o que estuda, você precisa envolver a emoção nos seus estudos. Então, nesse meu livro aqui, O Código da Aprendizagem, eu te ensino a você ter emoção. Eu falo sobre inteligência emocional e falo sobre várias outras coisas que você pode aplicar que tem a ver com a emoção e que vão fazer você aprender mais, tá? Então, se você quiser uma jornada completa de estudos para concurso público, para o que quer que você esteja estudando. Então, se você quer aprender a estudar da forma correta, aproveitar melhor o seu tempo de estudos, então eu vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir esse livro. Você pode adquirir pela Amazon. Você tanto pode comprar o livro físico quanto o e-book, certo? Então
pague o preço, tá? Invista em conhecimento. E além do meu livro, eu queria falar sobre o meu curso, que é o curso Código da Aprendizagem, onde eu também tenho uma jornada completa de estudo, sendo que pegando na sua mão, através de videoaulas, um passo a passo, são vários módulos, tá? Então você também vai ter várias ferramentas para encarar esse processo de estudos, tá? Então espero que tenha gostado do vídeo, deixa aqui a sua curtida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!